Oi, alunos, tudo bom? Então, eu preparei para vocês aqui um resumão, tá, dos elementos químicos. Então, vamos lá. O que é elemento químico? Os elementos químicos são os constituintes básicos de todas as substâncias. Em nível microscópico, pode-se realizar a seguinte definição. Um elemento químico é o conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico. O número atômico, simbolizado pela letra Z, é, na verdade, a quantidade de prótons que o átomo possui em seu núcleo. Assim, cada elemento é diferenciado pela quantidade de prótons que seus átomos possuem. Por exemplo, o conjunto formado por átomos que possuem número atômico igual a 1 forma o elemento químico conhecido como hidrogênio. Já o elemento oxigênio é formado por átomos de núcleo atômico igual a 8. Assim, um átomo isolado também representa um elemento químico, porque ele forma um conjunto unitário de átomo. Atualmente, são reconhecidos oficialmente cerca de 115 elementos químicos, com propriedades bastante diferentes uns dos outros, que se assemelham. Por isso, os elementos foram organizados em ordem crescente de número atômico, formando um conjunto que é conhecido como tabela periódica. Nessa tabela, como é mostrado abaixo, aparecem os nomes e os símbolos de cada elemento químico, bem como seu número atômico na parte de cima e na parte inferior, a massa atômica. Fora da tabela periódica, a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, determina que os elementos químicos devem ser representados escrevendo-se o símbolo no centro, o número atômico Z na parte inferior, esquerda, e o número de massa A, que é a soma dos prótons e dos nêutrons do núcleo, na parte superior esquerda. Então, dessa forma aqui, ó, o símbolo do elemento, na parte de cima à esquerda, a massa, e na parte de baixo, à esquerda, o número atômico. Então, o exemplo, o símbolo do elemento bromo. Tá? Então, Br, 81 aqui é a massa do bromo, e 35 é o número atômico. Tais elementos químicos unem-se realizando ligações químicas e formando as mais variadas substâncias. Assim, em nível macroscópico, os elementos foram sendo descobertos por meio da decomposição das substâncias químicas. Elas eram decompostas cada vez mais até que não fosse mais possível decompô-las. Desse modo, sabia-se que tinha chegado aos elementos químicos que a compunham. Por exemplo, ao se passar uma corrente elétrica sobre a água, chamada eletrólise, ela decompõe-se em duas substâncias simples, o hidrogênio e o oxigênio. Estes, por sua vez, não podem ser decompostos, pois eles são formados por um só tipo de elemento químico cada um. Assim, descobriu-se que a água não era um elemento químico, mas o hidrogênio e o oxigênio eram. Apesar dos elementos químicos comporem tudo que está ao nosso redor, somente alguns são realmente essenciais para a manutenção da nossa vida. Veja quais são eles. Nós temos os elementos, tá? E a quantidade presente, tá? Aproximada num adulto de 60 quilos. Então, o oxigênio, 39 mil gramas, ou seja, 39 quilos. Carbono, 110 gramas. Hidrogênio, 6 mil gramas, ou 6 quilos. Nitrogênio, 2 quilos. Cálcio, 1 quilo. Fósforo, 600 gramas. Potássio, 200 gramas. Enxofre, 200 gramas. Sódio, 100 gramas. Magnésio, 100. E cloro, 100 gramas. Tá? Aproximadamente isso aí. Íons. Para um átomo ser eletricamente neutro, ele precisa ter a mesma quantidade de prótons e elétrons. Mas como nem sempre isso ocorre, surgem então os compostos denominados de íons. Então, íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons em razão de reações. Eles se classificam em ânions e cátions. Ânion
é um átomo que recebe elétron e fica carregado negativamente. Então, exemplo, um símbolo químico aqui, N, tá? Menos 3, tá? Então significa que esse elemento aqui, ele recebeu 3 átomos, tá? Então ele ficou com a carga negativa. O cloro, tá? Só um sinalzinho de menos, tá? Ele ficou negativo porque ele recebeu um átomo, tá? Então pode aparecer, tá, somente o sinal negativo sem número nenhum, ou pode aparecer umzinho aqui, tá? Mas geralmente não aparece, tá? O número, quando é um só. E o oxigênio, menos 2, é um átomo negativo porque ele recebeu 2 elétrons. Já o cátion é o átomo que perde elétrons e adquire carga positiva. Exemplo, o alumínio, mais 3. Então significa que ele perdeu 3 elétrons e ficou eletricamente positivo. Tá? Aqui o Na, o Na+, tá? Ele perdeu um elétron, então veja que o 1 não aparece aqui. Tá? O magnésio, mais 2, tá? Então ele é positivo porque ele perdeu 2 elétrons. E o mesmo acontece aqui com o chumbo, tá? Ele é positivo porque ele perdeu 4 elétrons. Quando ocorrem ligações entre íons positivos e negativos, denominamos de ligações iônicas. Um exemplo prático de ligação iônica é o que ocorre na formação do cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha, cuja fórmula é NaCl. Então veja a reação que acontece aqui. Ó. Então nós temos um sódio positivo, porque ele perdeu um elétron, e nós temos um cloro negativo, porque ele ganhou um elétron. Então essa é a fórmula do nosso cloreto de sódio. Então, só para lembrar, ânions são íons negativos, cátions, íons positivos, tá? Então, vamos resolver alguns problemas que envolvem íons e prótons. Primeiro, é preciso destacar que ânions possui um número de elétrons maior que o número de prótons. E cátions, o contrário, o número de elétrons é menor que o número de prótons. Tá? Então nós temos aqui, ó, P, tá? É um elemento químico, o número atômico dele é 15. Tá? Então o que aconteceu com ele? Ele se tornou negativo, tá? Porque ele ganhou 3 elétrons, tá certo? Então um átomo neutro, tá aqui o átomo neutro, ele recebeu 3 elétrons. Observe que o átomo de fósforo, tá, P, ele possuía número atômico Z igual a 15, mas ele ganhou 3 elétrons, então ele passou a se apresentar como um ânion. Né? O magnésio, mesma coisa, do jeito que ele está aqui, ele é um átomo neutro. Da forma que ele já está aqui, ó, ele perdeu 2 elétrons e se tornou, tá, um positivo, correto? Ele se tornou um cátion. O átomo de magnésio, Mg, possuía um número atômico 12. Como ele perdeu 2 elétrons, passou a ser um cátion. A espécie química Mg2+, é chamado de cátion bivalente ou íon bivalente positivo. Outro exemplo desse tipo de nomenclatura é o F-, tá? Denominado de ânion monovalente ou íon monovalente negativo. Tá joia, turma? Então é só um resumo, tem umas atividades bem simples para vocês fazerem, tá? Só com base na tabela periódica, tá joia? Então espero que vocês façam e se dê bem. Até a próxima semana com mais uma videoaula.